Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? A história de Sodoma e Gomorra é uma das mais conhecidas da Bíblia, encontrada principalmente no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19. No entanto, ela não é apenas um relato de destruição. É um estudo de caso sobre a ética, a justiça divina e as consequências do pecado. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e intrigantes da Bíblia. Você já se perguntou como era a vida nessas cidades e principalmente por que Deus as destruiu de forma tão drástica? Prepare-se, porque neste vídeo vamos desvendar 7 motivos bíblicos que explicam o fim dessas sociedades e tirar lições poderosas para os nossos dias. Como era a vida em Sodoma e Gomorra? Para compreender a magnitude do evento, precisamos nos aprofundar nas camadas do texto bíblico. Sodoma e Gomorra faziam parte de um conjunto de cidades, localizadas na região do Vale do Jordão, perto do Mar Morto. Gênesis capítulo 13, verso 10. Esse lugar era fértil antes da destruição, sendo comparado ao Jardim do Éden, pela sua beleza e riqueza natural. Levantou Ló os olhos e viu todo o Vale do Jordão, que era bem regado em toda parte, como o jardim do Senhor. Gênesis 13, 10. A fertilidade da terra proporcionava abundância de alimentos, água em abundância, gado forte e comércio próspero. Era um centro estratégico para o tráfico de mercadorias, o que favoreceu sua riqueza. Em outras palavras, Sodoma e Gomorra não eram cidades pobres ou esquecidas, mas sim sociedades opulentas, desenvolvidas e cheias de conforto. No entanto, essa prosperidade material gerou orgulho, arrogância e autossuficiência. A abundância não os levou à gratidão a Deus, mas à exploração, ao prazer desmedido e à indiferença espiritual. O texto já nos dá um indício do que estava por vir. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Este versículo inicial já estabeleceu o tom da narrativa. A maldade não era uma exceção, mas a regra. A narrativa de Ezequiel 16, 49 a 50, nos oferece uma das mais claras e detalhadas descrições da vida em Sodoma. Este texto, embora posterior, é uma análise profética, inspirada por Deus, que resume os pecados daquela sociedade. Ele nos dá uma visão interna, que vai além do que Gênesis nos mostra diretamente. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. E se encheram de orgulho, e cometeram abominações diante de mim. Por isso as removi, como tu viste. Vamos desmembrar esses elementos para entender a profundidade da vida em Sodoma. A riqueza gerou um sentimento de superioridade e autossuficiência. Eles não se viam como dependentes de Deus ou de qualquer outra pessoa. O orgulho os cegou para sua própria pecaminosidade e para a necessidade de arrependimento. Eles acreditavam que suas próprias mãos os haviam enriquecido. Viviam em uma sociedade de abundância, sem preocupações com a subsistência. A prosperidade material, em vez de ser uma bênção, tornou-se uma maldição. O excesso de recursos os levou à ociosidade e a uma busca insaciável por prazeres e indulgências. A sociedade de Sodoma, apesar de sua riqueza, era desprovida de compaixão. Eles não se importavam com a justiça social. A prosperidade era concentrada nas mãos de poucos e os marginalizados eram ignorados ou oprimidos. A falta de misericórdia demonstra uma falha fundamental no relacionamento com o próximo, que é um reflexo do relacionamento com Deus. Essas cidades são principalmente conhecidas por seus pecados sexuais e imoralidades. O termo abominações em Ezequiel e pecadores em Gênesis abarca uma série de pecados morais. Embora o ato de Gênesis 19 seja a tentativa de estupro coletivo, a vida em Sodoma era marcada por uma cultura de imoralidade. A narrativa bíblica não nos dá uma lista exaustiva, mas os profetas, como Ezequiel e Isaías, e outros livros como Judas, nos dão pistas de que a corrupção era sistêmica e profunda.
A cultura da cidade era baseada na satisfação egoísta de desejos, independentemente de quão destrutivos fossem. A vida em Sodoma e Gomorra era, portanto, uma sociedade de contraste economicamente próspera, mas moralmente falida. A hospitalidade, um valor sagrado no Oriente Médio Antigo, era totalmente ausente. Em vez de acolher o estrangeiro, eles o tratavam com violência e hostilidade. Essa falta de hospitalidade, que é um tema recorrente na história de Gênesis 19, é um símbolo da sua completa desumanização e egoísmo. Os 7 motivos pelos quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi um ato impulsivo, mas o resultado final de um processo de degeneração moral que atingiu seu ponto de saturação. A narrativa de Gênesis 18 mostra que Deus, em sua justiça, estava pronto para poupar as cidades, se houvesse sequer 10 justos. A inexistência de um número tão pequeno de pessoas retas mostra a profundidade da corrupção. Aqui estão 7 motivos bíblicos para a destruição, baseados em Gênesis e em outros textos que fazem referência ao evento. 1. A malícia e a iniquidade generalizada. Gênesis 13:13. O primeiro motivo, e o mais fundamental, é que a sociedade de Sodoma era intrinsecamente má. O texto de Gênesis 13:13 não deixa dúvidas. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa maldade não se limitava a alguns indivíduos, mas era a característica dominante da cultura. Eles pecavam abertamente e sem remorso. Em desafio direto à autoridade de Deus, a maldade estava arraigada na estrutura social e moral da cidade. 2. A falta de hospitalidade e a violência contra o estrangeiro. Gênesis 19:4-9. Um dos pecados mais chocantes da narrativa é a tentativa de estupro coletivo dos homens da cidade, que cercaram a casa de Ló. A atitude deles não era apenas de curiosidade, mas de violência extrema, exigindo que Ló entregasse seus convidados, os anjos, para que os conheçamos. A palavra hebraica yada, traduzida como conhecer, neste contexto, tem uma conotação sexual violenta e invasiva. Essa atitude é uma violação grave de uma norma social e religiosa fundamental. A recusa em acolher e proteger o estrangeiro era um sinal de completa degradação moral e desrespeito pela vida humana. 3. A arrogância e a prosperidade sem gratidão. Ezequiel 16:49. Como vimos em Ezequiel, a prosperidade de Sodoma gerou um orgulho desmedido. Eles viviam em uma próspera tranquilidade e fartura de pão, mas isso os levou a um sentimento de autossuficiência que os afastou de Deus. Eles não deram glória a quem lhes deu a terra fértil e os bens materiais. A arrogância é um pecado que precede a queda, e no caso de Sodoma, foi a raiz de muitas outras iniquidades. O orgulho os fez pensar que estavam acima de qualquer lei humana ou divina. 4. A indiferença para com o pobre e o necessitado. Ezequiel 16:49. Juntamente com a arrogância, a falta de compaixão foi um motivo crucial. A Bíblia nos ensina repetidamente que o cuidado com o pobre e o oprimido é um sinal de justiça e de fé genuína. A indiferença de Sodoma para com os necessitados mostra que a sua riqueza era usada para o prazer egoísta e não para o benefício da comunidade ou para a prática da justiça. A falta de misericórdia demonstra uma perversão total dos valores que Deus estabeleceu. 5. A prática de abominações. Ezequiel 16:50. O termo abominações em Ezequiel 16:50 é amplo e engloba uma série de pecados. O pecado sexual, incluindo a homossexualidade em um contexto de violência e opressão, é o mais notável. Mas o termo abominações abarca uma série de práticas que eram moralmente detestáveis aos olhos de Deus, provavelmente incluindo idolatria e outras transgressões da lei divina. Essa prática de abominações era tão generalizada que se tornou a norma social, sem qualquer vergonha ou arrependimento. Judas 1:7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 6.
a falta de arrependimento e a rebelião aberta contra Deus. Gênesis 18, 20 a 21. O pecado de Sodoma não era um segredo. A aclamação ou clamor de Sodoma e Gomorra havia chegado aos céus. Gênesis 18, 20. Isso significa que a iniquidade das cidades era tão grande que clamava por justiça. Deus não agiu sem um conhecimento pleno da situação. A sua descida para verificar o pecado mostra o seu método de justiça. Ele não julga com base em boatos, mas em uma investigação completa. O fato de não haver 10 justos para interceder mostra que não havia um remanescente que se arrependeu ou clamava a Deus. A sociedade inteira, com exceção de Ló e sua família, estava em rebelião aberta. 7. A corrupção que atingiu seu ponto de saturação. 2 Pedro 2, 6 a 8. O Novo Testamento também fala sobre a destruição de Sodoma. E em 2 Pedro, a história é usada como um exemplo de julgamento para os ímpios, que hão de vir. 2 Pedro 2, 6. O apóstolo Pedro descreve a vida de Ló em Sodoma, dizendo que ele era justo e que sua alma justa era atormentada dia após dia com os atos iníquos que via e ouvia. 2 Pedro 2:8. Isso nos dá a entender que a maldade não era algo pontual, mas uma lei da cidade que atormentava o coração de quem buscava a justiça. A destruição foi, portanto, a única resposta possível para uma sociedade que havia atingido o limite da sua própria corrupção. O pecado se tornou tão profundo e tão generalizado que a única solução justa era o julgamento. A destruição não foi apenas uma punição, mas a remoção de uma fonte de pecado que corrompia a terra. Conclusão: a história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato histórico, ela é um aviso eterno. A sua destruição serve como um exemplo claro da justiça de Deus e das consequências do pecado. Embora as cidades tenham sido destruídas há milênios, as lições que elas nos ensinam são atemporais. A prosperidade material não é um sinal de bênção espiritual. Pelo contrário, se não for gerenciada com gratidão e humildade, a riqueza pode levar à arrogância e à autoindulgência. A indiferença para com o próximo é um pecado grave. A Bíblia nos chama a amar a Deus e ao próximo. E a história de Sodoma nos lembra que o egoísmo e a falta de compaixão são detestáveis aos olhos de Deus. A falta de arrependimento leva ao julgamento. A história de Sodoma mostra que Deus é longânimo e paciente, mas há um limite para sua paciência. Quando o pecado se torna norma e não há arrependimento, o julgamento é inevitável. O pecado, quando generalizado, destrói a sociedade. A corrupção moral de Sodoma não se limitou a um único pecado, mas a uma cultura inteira de depravação, que no final resultou na sua própria ruína. Sodoma e Gomorra não são apenas histórias antigas, elas são advertência profética. Jesus disse: assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 28 a 30. A história nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas e sociedades. Estamos construindo uma sociedade baseada em valores de amor, justiça e compaixão? Ou estamos repetindo os mesmos erros de Sodoma e Gomorra? A história nos convida a um exame de consciência e a um retorno à justiça e à retidão que agradam a Deus. A destruição de Sodoma é, em última análise, uma lembrança de que o juízo de Deus é real e que o pecado tem consequências eternas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.